A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito alegre de poder rever você aqui nessa manhã. Estamos felizes também, porque já estamos retornando aos nossos cultos presenciais e nós louvamos ao Senhor. Você é nosso convidado para estar hoje às 19 horas no Engenho Novo e também no Recreio. Pode escolher um dos endereços que você vai ver durante essa nossa programação da manhã e você poderá escolher para estar conosco. Será um grande prazer ter você conosco. Muita alegria. E nós louvamos a Deus, porque nós separamos esse momento para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar nessa hora, antes de começar a nossa aula. Hoje eu vou fazer uma leitura mais rápida dos versículos, para que a gente possa ganhar tempo. E então você não precisa ficar correndo para encontrar, você vai acompanhar aqui pela barrinha que a Nayala coloca para nós, né, Naná, querida? Te amamos, tá bom? Você é muito especial. E a Naná vai botar sempre aqui pra gente os versículos. Isso facilita, faz você acompanhar, se concentrar mais e dar mais atenção ainda para a palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã aqui na tua presença. Pedimos nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor tome o primeiro lugar nessa aula de escola dominical. Que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, Senhor, ela venha penetrando nos nossos corações, transformando as nossas vidas, nos libertando daquilo que não te agrada e nos dando ânimo e vigor espiritual para que possamos avançar, Senhor, e frutificar para a glória do teu nome. Abençoa cada um que está nessa hora aqui me vendo e ouvindo, Senhor. Que todos sejam abençoados e fortalecidos por ti, Senhor. Que esse dia seja um dia de louvor ao teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos estudar nessa manhã sobre a importância da vida devocional. Vida devocional. Vamos ver o nosso texto base? Veja aí, Naná vai pôr aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E eu já estou com ele aberto aqui, 2 Coríntios 4, 16, diz assim a palavra. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o homem interior se renova de dia em dia. É o que Paulo está dizendo. Ainda que eu envelheça, e a gente vai envelhecendo, né? Exteriormente, mas dentro de mim, no meu espírito, no meu homem interior, eu vou me renovar. E ele está dizendo, nós iremos nos renovar. O nosso homem interior se renova. Amados, o que é vida devocional? Devocional vem de devoção, que significa dedicação. Biblicamente falando, vida devocional é uma vida dedicada a Deus, onde você separa momentos para buscar ao Senhor, separa momentos para estar na presença de Deus, dedicado a Ele, através da oração, através da reflexão e da meditação na palavra, nós vamos ver isso. Então, nós precisamos desenvolver uma vida devocional diária para que possamos ver os resultados de Deus na nossa vida. Devoção significa dedicação. Diga comigo, devoção é dedicação. Então, nós temos que pensar o tanto que nós temos nos dedicado a Deus. O quanto de tempo você tem dado para a sua vida devocional diante de Deus. Estar diante de Deus é a forma mais eficaz de parecer-se com Ele. Eu vou repetir isso. Estar diante de Deus é a forma mais eficaz de parecer-se com Ele. Olha o que diz Êxodo, capítulo 34. Vamos nessa introdução aqui. Êxodo, capítulo 34, já estou indo lá, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Veja isso, observe isso. Êxodo 34, 29. Diz assim, olha a palavra. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Se você conhece a história de Moisés, você sabe por que isso aconteceu. E para você que não conhece, eu vou te dizer.
A Bíblia diz que Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites, dedicado ao Senhor, dedicado à sua vida devocional. E a Bíblia diz que quando ele sai da presença de Deus, quando ele sai daquele momento de devoção ao Senhor, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. O que significa isso? Que todas as vezes que eu compareço à presença de Deus para buscá-lo, a glória dele virá sobre mim de forma a me transformar. A luz no rosto simboliza transformação. Amados, não há como ter uma vida devocional diante de Deus e não ser mudado por Deus. Você quer mudar? Então invista na sua vida devocional. Dê tempo ao Senhor. Enquanto mais devotado na sua vida devocional você for, mais parecido com o Senhor você ficará. Moisés tinha um rosto que brilhava. Ele ficava parecido. Não é parecido fisicamente, entende? Mas é uma transformação de caráter, de vida que a glória de Deus traz para nós. E isso só acontece quando nós comparecemos diante do Senhor. Pare para pensar quanto tempo da sua semana você tem dedicado ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Um grande avivalista da história desse mundo, John Wesley, ele disse: nunca deixe passar um dia sem passar pelo menos 1 hora diante de Deus. Nunca deixe de permanecer na presença de Deus. Não deixe passar um dia sem que isso aconteça. Veja lá o que está em Salmos 14, versículo 2. Vamos lá. Salmos 14, versículo 2. Glória a Deus, já estou achando aqui. Glória a Deus. Salmos 14, 2 diz assim, ó. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então Deus espera essa atitude dos seus filhos. Deus espera que nós o busquemos. Deus espera o nosso momento devocional diante de Deus. Deus aguarda isso, entende? Paulo fala sobre a renovação interior. E essa renovação só é possível se a minha e a sua vida devocional estiverem em dia. Se as nossas vidas devocionais não estiverem em dia, não será possível provar a renovação espiritual para as nossas vidas. A vida devocional trará renovação. Veja o que está em Oséias. Vamos lá. Oséias, capítulo 6. Vamos lá. Oséias. Você está de boa aí? Já achou aí na telinha que a Nayala já põe para você, né? Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Observe bem o que está escrito aqui. Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Veja o que diz aqui Oséias. Diz assim, ó. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. A Bíblia está dizendo que se eu for a Deus, se eu me tornar para o Senhor, se eu me investir na minha vida devocional, a Bíblia está dizendo que o Senhor virá até nós como a chuva serôdia que rega a terra. Você sabe o que significa serôdio? Serôdio significa aquilo que é extraordinário, ou seja, é extra, não estava previsto. O que é uma coisa ordinária? Ordinária é uma coisa que está na ordem, que está prevista. E uma coisa extraordinária é que não está previsto. Então a Bíblia diz que quando eu e você nos dedicamos à nossa vida devocional, Deus virá até nós de forma extraordinária, como a chuva serôdia. Aleluia! Deus quer se revelar a nós. Mas a pergunta é, nós queremos ver e sermos transformados pela revelação de Deus? O que estamos fazendo
para recebermos essa transformação. Ai, mãe, eu preciso fazer alguma coisa? Investir na sua vida devocional. Diga aí a pessoa que está do seu lado, invista na sua vida devocional. Amém? Precisamos investir, irmãos. Precisamos fazer isto. E aí você vai me perguntar, mãe, como é que funciona isso aí? Agora nós vamos entrar nisso. Entender o que é vida devocional. É o seu momento com Deus. E nós vamos ver aqui alguns aspectos. Nós vamos ver o primeiro, que é quando. Quando que eu tenho que fazer? Quando é que eu vou investir na minha vida devocional? Depois, onde? O que eu faço no momento da minha devocional? E qual é o grande desafio? Então vamos ver o primeiro. O primeiro é quando. Quando que eu tenho que fazer a minha devoção a Deus? Quando que eu tenho que praticar a minha vida devocional diante de Deus? A resposta é diariamente. Diga aí comigo, diariamente. Todo dia. Tá preparado? Você não come todo dia? Você não escova dente todo dia? Você não dorme todo dia? Pois é, a minha e a sua vida devocional tem que ser todo dia. Todo dia você cresce espiritualmente. Vamos ver Gênesis capítulo 3? Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Observe bem isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui ele está falando quando o homem e a mulher pecaram, mas eu não quero me deter nisso. Eu quero falar do fato de Deus vir na viração do dia para se encontrar com Adão e com Eva. Deus vinha, a presença de Deus vinha. E isso subentende que Adão e Eva, todos os dias, iam ali para se encontrar com Deus. Eles tinham um momento com Deus, um momento devocional. Então eu aprendo que a minha devoção, o meu momento de oração tem que ser diário. Diário. Isso é o grande segredo. Amados, quando a gente estuda as histórias dos grandes homens de Deus na Bíblia, você não vai encontrar alguém frio, alguém indiferente à oração, sendo poderosamente usado por Deus. Mas você vai encontrar pessoas consagradas que buscaram o Senhor, que dedicaram suas vidas ao Senhor. E essas pessoas provaram do melhor de Deus. Você está preparado? Você está preparado para colocar em prática aquilo que Deus designou para a sua vida? Ter uma vida devocional diária. Parar para orar diário. Sabe por quê, queridos? Porque o sustento de Deus, ele é diário. Vamos ver isso na Bíblia? Está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Diz assim a palavra, pode ler aí comigo? Diz assim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, ele fala que nós precisamos orar. E depois ele diz aqui, olha, versículo 11. Que diz o versículo 11 de Mateus 6? 11 diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então está falando que o pão é para cada dia. Então Deus quer que eu aprenda a buscar a Ele todo dia, para que todo dia eu receba o sustento para o dia. E eu estou falando espiritualmente falando. É claro que Deus supre as nossas necessidades, não tenha dúvida, né? Mas eu estou falando numa busca diária, em buscar a Deus todos os dias, o sustento diário, apresentar-se diante de Deus todo dia, buscando a presença de Deus. Jesus fazia isso, ele se retirava para buscar a presença de Deus. Veja lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Veja só o que a Bíblia diz. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz assim a palavra, ó. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus se retirava
para a oração. Ele tinha um momento devocional com Deus. E aí você pode me perguntar, esse quando também tem a hora certa de fazer? A Bíblia não fala que você tem que orar de manhã ou de tarde ou de noite. A Bíblia só diz que você precisa buscar o Senhor todos os dias. Mas a Bíblia tem várias citações de coisas que Deus fazia, os encontros que Deus promovia na parte da manhã. Então parece que existe uma sugestão para orarmos de manhã, mas isso é só uma sugestão, não há uma ordenança sobre isso. Então cada um vai separar o seu momento do dia, veja isso. Não é o seu momento junto com a televisão, não é o seu momento junto com o seu WhatsApp, não é o seu momento no Instagram, é o seu momento com Deus. Eu sei que você e cada um de nós aqui temos muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza que se você e eu quisermos, nós podemos separar um momento para o Senhor do nosso dia. Você pode dizer amém? Deus espera isso de nós, queridos. O maná era um sustento diário. E quando a gente compara o maná ao relacionamento com Deus, à vida devocional, ao sustento que você recebe de Deus quando você está diante dele, quando você ora, nós vemos que o maná tinha que ser recolhido antes que o sol se levantasse. Você já viu isso? Veja aí na sua Bíblia em Êxodo 16, vamos lá. Êxodo, capítulo 16, versículo 21. Diz assim a palavra, ó, Êxodo 16, 21. Diz assim, eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Prioridade. Você sabe, eu escutei uma frase que eu vou demorar a esquecer essa frase. Diz assim, ó, ou você faz bem cedo a sua vida devocional, ou você não conseguirá mais fazer durante o dia. Se eu não souber dar prioridade ao que tem prioridade, eu sofrerei. Se o povo não levantasse antes do sol para buscar o maná derretia. A prioridade tinha que ser pegar o maná antes do sol amanhecer. E aí, se a gente remete isso para a nossa vida devocional, a gente aprende que a prioridade é a nossa vida, a nossa relação com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é o seu momento de oração com Deus. Não tem preço. Nada paga o que a presença de Deus pode fazer na sua vida, meu irmão. Nada. E você receberá isso quando você aprender a separar todos os dias um momento seu com Deus. Seu com Deus. Não é seu da sua mãe, do seu pai, do seu filho, não. É seu. Amém, amado? Diga, meu momento com Deus. É o seu momento com Deus. Então, todas as manhãs tinha o sustento do maná. E aí a grande comparação é, eu preciso de Deus todo dia. Todas as manhãs eu preciso buscar o Senhor. Eu escutei uma expressão interessante e escutei e li essa expressão no site orvalho.com, que é um site excelente de estudos bíblicos. E lá dizia o seguinte, não existe crente camelo. Sabe o que é crente camelo? Crente que armazena e não precisa buscar Deus, só precisa buscar Deus uma vez na semana. Não se engane. Nem deixe o diabo te enganar, que é suficiente você fazer aquela oração um dia na semana, no domingo, no culto online ou lá no culto presencial. Não, amados. Nós não podemos ficar longe de Deus toda semana e só se lembrar dele no dia do culto. Não. É a sua vida com Deus, porque Deus olha para a sua vida devocional para usar você da forma que Ele deseja usar. Deus não usou um grupo de pessoas, Deus usou Moisés. Deus não usou um grupo de pessoas, usou Josué. Deus não usou um grupo, Ele usou Daniel. Deus não usou um grupo, Ele usou Davi. Pessoas que buscavam a Deus. Veja isso. A Bíblia não traz a história de um grupo, mas a Bíblia fala nomes individuais, experiências individuais. É isso que Deus quer para nós. Então nunca esqueça isso. Precisamos orar todos os dias. Todos os dias. Como anda a sua vida de oração? Há pessoas que se afastaram de Deus. Nós vamos falar sobre isso já já. Esqueceram de buscar o Senhor. Estão sofrendo. Estão sofrendo porque deixaram de dar prioridade à sua vida devocional.
A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todo dia eu vou à presença de Deus e sou renovado. Todo dia eu vou buscar o Senhor e sou renovado. Existe aí uma desculpa que as pessoas pegam aquele versículo lá de Tessalonicenses que diz assim: eu oro sem cessar, porque a Bíblia diz orai sem cessar. Isso aí, é claro que nós precisamos orar sem cessar, é no sentido de estarmos sempre ligados ao Senhor, ligados com Deus. Mas isso muitas vezes é uma desculpa para quem não separa tempo para orar. Dizendo, eu estou sempre em oração. Eu oro no ônibus, eu oro quando eu estou numa reunião, eu oro quando eu estou no culto, eu oro quando eu estou na reunião da minha família. Você já parou para pensar que a oração fica secundária? Porque você está num lugar para orar, e aí você ora. Você está participando de uma coisa, você ora. Você imagina um casamento. Se você, casado, dedicasse à sua família um tempo só junto com os outros. Você nunca pode estar só com a sua família. Você nunca pode ter um tempo isolado para a sua família. Seria muito triste. Com certeza ia ter reclamação do seu cônjuge. Não é verdade? Você não precisa ter um tempo separado e com frequência, e muita frequência? Pois é. Com Deus é assim. Nós precisamos separar um tempo para estar com Deus. Então essa história de dizer que eu ando em espírito de oração é ótimo. Mas como está o seu tempo devocional a sós com Deus? Pense nisso. Deus deseja que nós o busquemos. Deus deseja trazer sobre nós intimidade. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 25, versículo 14. Salmos 25, versículo 14. A pastora pregou essa mensagem do Salmo, citou o Salmo 25 domingo passado, à noite, né? Olha só o que diz aqui. O Salmos 25, versículo 14, diz assim, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus vai revelar coisas quando você o busca, quando você dedica tempo à sua vida devocional. Enquanto eu e você não aprendermos a separar um momento para o Senhor, queridos, nós estamos perdendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Deus tem bênçãos lindas para o coletivo, mas Deus quer trazer uma experiência individual. Muitos enfrentam muitas dificuldades e muitas vezes a resposta para essas dificuldades é a falta da vida devocional. Cristãos que passam a semana inteira sem buscar a Deus, como se fossem ímpios, não buscam a Deus, ou só buscam a Deus se estiverem passando grandes necessidades. O grande desafio: aproxime-se do Senhor, busque a Ele, reserve um momento do seu dia para Deus, todos os dias. Você não será o mesmo. Amém? Você não será o mesmo. Precisamos dedicar as primícias do nosso tempo para o Senhor. Não o tempo que restou do meu dia, mas o tempo que eu reservei e que eu priorizei para o Senhor. Essa mensagem é para você, querido, que tem abandonado a sua vida de oração. Saiba que enquanto mais longe da sua vida devocional, mais frio você ficará. Mais indiferente ao mover de Deus você ficará. Mas enquanto mais valor você der à sua vida devocional, mais de Deus você terá na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Se você puder, ou então acompanhe aí na telinha. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz aqui, Romanos 11, 16. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E eu quero fazer um paralelo desse versículo com a nossa vida devocional, o nosso dia dedicado ao Senhor. E eu vou dizer a você que a oferta ao Senhor dos primeiros momentos do seu dia santificará todo o seu dia. Vou repetir isso. A oferta a Deus dos primeiros momentos do seu dia santificará todo o seu dia. Dedique ao Senhor um momento de oração. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu ao monte do Getsêmani com os seus discípulos, ele se afastou para orar. E a Bíblia diz que quando ele retorna, ele faz uma pergunta aos discípulos, porque ele pega os discípulos dormindo. E ele diz: nem uma hora vocês podem vigiar comigo em oração? Nem uma hora. Existe um livro com esse título, Nem Uma Hora, do Larry Lee. Um excelente livro da minha época de seminarista, muito antigo. E é um livro excelente,
que fala exatamente sobre essa questão da oração, da devoção, da vida devocional ao Senhor, que é prioritária na vida do cristão. Escute o que eu vou dizer a você. A vida no Espírito, ela é construída diariamente. Não existe ser cheio para um mês. Existe ser cheio todos os dias. O Espírito Santo não quer se revelar a você uma vez no trimestre. Ele quer se revelar a você todos os dias. O conhecimento de Deus não pode ser adquirido de uma vez só, uma vez no mês. Mas Deus quer que nós conheçamos mais dele e da forma dele agir todos os dias. Você crê nisso? Amém. É diário. Esse livro que eu mencionei chama-se Nem Uma Hora, baseado exatamente nesse texto que Jesus fala, né? Nem uma hora podeis vigiar comigo. Recomendo a compra, ele é baratinho, tá? Ele fala que a nossa vida devocional, ela tem 3 fases. É interessante isso, quero que você observe isso. Veja só se ele não tem razão. Para os que já estão avançados na vida devocional, para os que estão começando agora, talvez você diga, irmão, eu sou um novo convertido. Estou começando a dar os primeiros passos. Então esse é um grande desafio para você, querido. Para você começar a sua vida devocional da forma certa e não abandonar nunca mais. Se você se sente frio, desestimulado, volte ao Senhor. Arrependa-se. Peça ao Senhor para ungir você e aquecer o teu coração novamente. E Ele fará. Você crê nisso? Em nome de Jesus, querido. Ele diz nesse livro que existem 3 fases na vida devocional. Primeira fase, obediência. Segunda fase, o hábito. E a terceira fase, o deleite. Eu vou explicar isso de uma forma mais que a gente entenda. Primeiro, você começa orando por obediência. Porque a Bíblia diz que você tem que orar. Então, a primeira fase é, eu tenho que orar. Obediência. A segunda fase é, eu me acostumei a orar. A oração virou um hábito. Então, eu estou habituada, eu sempre oro e tal. São fases. Você vai crescendo na vida devocional. Então, eu começo obedecendo, eu tenho que orar. Depois eu vou para a segunda fase. Eu me acostumei a orar, é o hábito. E até que eu chegue na terceira fase, que é a fase mais alta da vida devocional. É o deleite de orar, ou seja, eu desejo orar. Você quer chegar nessa fase, tem que passar pelas 2 anteriores. Eu já falei aqui nessa escola que não dá para pular etapas na vida espiritual. Eu não consigo estar pronto já. Eu vou precisar subir cada etapa da minha vida espiritual para eu alcançar a estatura certa. Então, para eu chegar no deleite, eu vou passar pela obediência, eu vou passar pelo hábito, e então eu desejarei a presença de Deus. Você deseja buscar o Senhor. Você quer que a sua vida de oração seja um deleite? Persista, ore, ore, em nome de Jesus. Não dê ao Senhor o tempo que sobra. Dê ao Senhor o tempo que você separou, o tempo que você priorizou para buscar o Senhor. Uma vez eu escutei alguém dizendo assim, eu não vou mais ler a Bíblia e nem orar, porque eu já orei muito na minha vida e já li muito a Bíblia, então não preciso mais orar. E aí a pergunta é, você não já comeu muito na sua vida? Comeu muita comida? Eu fico pensando, se a gente fosse pesar toda a comida que a gente já comeu até hoje, eu com a idade que eu tenho, você com a idade que você tem, pesa toda a comida que você come. Se a gente comer 1 quilo de comida por dia, multiplica pelo número de dias que você viveu, para você ver a quantidade de toneladas que não vai dar de comida. E por causa disso, porque você já comeu toneladas, você não vai mais querer comer? Não. Se a gente decidir parar de comer, o que acontece com a gente? A gente morre. Assim é a vida devocional. Por mais que eu ore e por mais que eu busque o Senhor, eu não posso decidir parar, senão eu vou morrer. Vou morrer espiritualmente, a presença de Deus não estará mais ali. Deus não vai parar de se revelar a mim, porque eu parei de buscar o Senhor. Então, a resposta é, quando eu preciso colocar em prática a minha vida devocional? A resposta é, todos os dias. Diga aí a pessoa que está do seu lado, todos os dias. Amém? Todos os dias. A segunda questão é, onde? Você já parou para pensar? Vamos ver lá, Mateus 6,6? Vamos ver onde é. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Acharam aí? Diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará.
Então a grande questão aqui é, onde? Será que eu tenho que ter um quarto para eu entrar para orar? Eu não tenho um quarto. Ferrou. A minha casa não tem quarto. Eu moro numa kitnet, é quarto, sala, tudo junto. Cozinha, tudo junto. Como é que eu vou fazer se eu não tenho um quarto para orar? Será que é isso que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo aqui é que eu tenho que separar um lugar para orar. Não interessa que seja um quarto, o banheiro, a cozinha, a sala, não interessa. Sabe o que interessa aqui? Quando ele usa a expressão oculto. Sabe o que ele quer dizer? A sós. É você e Deus. É o seu momento com Deus. É o seu a sós com Deus. É isso que Jesus está falando. É um lugar separado para você e o Senhor. Amém? Então o desafio é você separar esse momento diário e um local para você orar todos os dias. Aquele é o seu momento. É o momento que o seu celular está desligado. É o momento em que você não vai atender telefone. E nem se chegar alguém. Sinto muito. É o seu momento devocional com Deus. Depois você dá os retornos. Mas aquele é o momento seu com Deus. E o que eu faço no meu momento devocional? É a terceira coisa. Então a primeira é quando orar? A resposta é todos os dias. A segunda coisa é onde orar? Num lugar separado para você e Deus. E a terceira coisa, o que eu faço nesse momento devocional? Poxa, será que eu vou ficar 1 hora parado, meia hora, 30 minutos, 40 minutos? Fazendo o quê? Repetindo as mesmas coisas? E aí eu posso sugerir a você que no seu momento devocional você ore, medite na palavra e renda-se. Já experimentou render você mesmo ao Senhor? Ore, vamos ver isso? Jeremias 29, olha lá. Jeremias 29. Olha o que a Bíblia diz aqui. Então a primeira coisa que eu tenho, o que eu tenho que fazer na minha vida devocional? Primeiro, eu preciso orar. A vida devocional é oração. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Diz assim, ó. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ore. Querido, ore ao Senhor. E a oração tem vários aspectos, né? A gente até estudou aqui. A oração tem um momento em que você vai entrar na presença de Deus e vai pedir, é a petição. Tem um momento da intercessão, que você ora pelos outros. Tem um momento que você rasgue o seu coração diante de Deus, que você pede perdão, faz parte da petição. Tem um momento que você louva a Deus. Oração, ore. Sabe como que se ora? Ore como está no seu coração diante de Deus. A presença de Deus é o único lugar que você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Uma vez eu escutei uma frase, se não for muito assim, salvo engano, mas é mais ou menos assim, as pessoas olham a tua reputação, Deus olha o teu coração. Que as pessoas olham o que você tem, a roupa que você está usando, a cor do seu cabelo, o carro que você tem, o bairro onde você mora. Mas Deus olha o teu coração. Ele olha o tanto que você o ama. Ele olha o tanto que você deseja estar na presença dele. É isso que Deus olha. E quando você está orando, Deus está olhando, é isso. Deus não está olhando a quantidade de erros de português que você cometeu quando você estava orando. Deus não está olhando se você trocou a ordem do que você ia orar. Esquece isso. Seja você mesmo diante de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, quero clamar, quero interceder, quero orar, obrigado por estar aqui. E você não verá o tempo passar, porque o Senhor vai envolver você naquela atmosfera de oração. E quando você vê, você orou, você dedicou ao Senhor, você teve aquele momento devocional com Deus. Então, o que se faz no momento devocional? Ora-se. Você vai orar. Segunda coisa que você faz, você pode meditar na palavra. Pense em textos da palavra. Você pode pegar um texto da palavra para ler naquele momento ali e meditar e orar sobre aquele texto da palavra. Olha o que Deus falou para Josué, lá em Josué 1:8. Vamos lá, Josué 1:8. Veja só o que o Senhor falou para Josué aqui. Olha, diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz que Deus falou para Josué. Olha só, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então a Bíblia está dizendo, ó, medita.
pensa. O que é meditar? É ficar assim, zoom. Não, não é nada disso. Meditação é pensar na promessa da palavra. Então a Bíblia te dá, vou pegar um exemplo. A Bíblia diz assim na palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Você vai pegar esse versículo, um exemplo, é o Salmo 27, verso 1. E você vai meditar nele, vai dizer: Senhor, realmente, o Senhor tem sido a luz do meu caminho. Se não fosse o Senhor para me direcionar, eu já teria falecido, eu já teria padecido tantas coisas. E o Senhor não tem deixado isso acontecer. Realmente, a tua palavra diz, e é verdade, o Senhor é a minha luz. Eu não preciso temer. Senhor, eu tenho tido medo de uma situação que tenha acontecido, mas tira isso do meu coração, porque a tua palavra diz que eu não preciso temer. Entende isso? É a oração usando a palavra. Lembra que eu ensinei aqui? Você orando usando a palavra. Nesse momento da oração, você vai guerrear por pessoas. Muitas vezes a gente guerreia na oração por outros. Toma o lugar do outro. Vai à intercessão. E junto com a palavra, é oração e meditação na palavra. Então, o que você faz na oração, no momento devocional? Você ora, você medita na palavra e você se rende. A maior transformação de um homem não é quando ele está acima, em pé, em cima de um púlpito, acima de todos. A maior transformação de um homem é quando ele se humilha diante de Deus. É a rendição. Vamos ver isso? O salmista fez isso. Era um rei. E fez isso. Só quero te lembrar que ele era um rei. Nenhum de nós aqui é rei. E esse homem que era rei fez isso. Você imagina nós. Salmo 139, versículos 23 e 24. Olha o que diz aí na Bíblia. Salmo 139, versículos 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que lindo. Rendição. Rendição. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nos render diante de Deus. Quando a gente faz isso, meu querido, você não será o mesmo. Você crê nisso? Irmãos, é impossível comparecer diante de Deus e sair do mesmo jeito que você entrou. Faça um desafio. Tá triste? Vai orar. Você vai levantar diferente. Tá com medo? Vai orar. Você vai levantar confiante. Está desesperado? Vá orar. Você vai levantar com uma direção. Está sem forças? Vá orar. Você levantará sabendo que tem alguém te sustentando. Oração, vida devocional. É uma arma poderosa que Deus deixou para nós. E foi a primeira coisa que o diabo roubou do homem. Foi a vida devocional de Adão. Adão não compareceu, se escondeu. Lembra que a gente leu lá na frente? Se escondeu, não compareceu. Mas Deus estava lá. Então Deus quer a nossa vida devocional. E nós seremos transformados à medida que nós buscarmos ao Senhor. Então, quando que eu tenho que ter vida devocional? Todos os dias. Onde? Num lugar separado para mim e Deus. Sair do meio da confusão. Pede silêncio. Agora eu vou orar. É nesse lugar. E o que eu faço no meu momento devocional? Eu oro, eu medito na palavra e eu me rendo. Meu querido. E o quarto item que eu quero tratar. O grande desafio. O grande desafio é nos manter indo ao manancial, trazer essa comunhão com Deus, indo direto ao Senhor, que é a fonte, que é o manancial, e não nos conformar em viver essa vida miserável, longe de Deus. Há cristãos que têm uma vida infeliz, irmãos. Tem crentes que são infelizes. Sabe por quê? Porque não tem vida devocional. Crentes que vão para a igreja, mas só vão lá para buscar as bênçãos de Deus. Então, falou em oração, eles estão na fila da oração. Mas pergunta se eles oram em casa, se eles têm um momento com Deus. Deus não quer isso para nós. Nós não podemos seguir um evangelho das bênçãos. Nós precisamos do evangelho relacional, que é o evangelho entre mim e o Senhor. É a minha comunhão com Deus. Tudo muda quando eu entendo que eu preciso ter uma vida devocional. O grande desafio é: separe um momento para o Senhor. Ore ao Senhor. Separe um momento da sua vida devocional para que você busque a Deus todos os dias. Diga para a pessoa que está aí perto de você: todos os dias. Todo dia, viu?
São todos os dias. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Eu queria mostrar para você uma curiosidade aqui desse texto de Jeremias. Vamos lá, Nayala? Jeremias. Vamos lá, Naná? Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Veja que coisa interessante isso aqui. Muitos crentes estão assim. E eu quero que você entenda comigo aqui esse texto de Jeremias 2,13. Diz assim, ó. Porque o meu povo fez duas maldades. Escute isso, Deus falando. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Gravíssimo isso aqui. O que Deus está dizendo é que o povo deixou de buscá-lo e passou por um paralelo, para uma opção, para o plano B, para o genérico. O povo passou para o clone e deixou Deus de lado. Veja só, quando a Bíblia fala que ele é o manancial e diz que o povo deixou o manancial para buscar cisterna, manancial é fonte, é original, né? É fonte, é vida. E a cisterna é um reservatório que vai guardar uma água, possivelmente da chuva. A qualidade dessas duas águas é igual? Não. A qualidade da água da fonte é uma. E a qualidade da água da cisterna é completamente diferente. Então, uma é fonte, outra é reservatório. A qualidade dessa água aqui da fonte é uma. A qualidade do reservatório é outra. A fonte, a água se renova todo dia. No reservatório, a água é a mesma. Aqui, na fonte, eu tenho renovação. Aqui, eu não tenho renovação. Aqui, eu tenho lâmpada acesa. Aqui, eu não tenho. Eu tenho mornidão espiritual. Então, o que significa isso aqui? Se eu buscar o Senhor todos os dias, se eu for a fonte todos os dias, eu não precisarei da cisterna, porque eu entenderei que a minha vida com Deus é todo dia, e para todo dia eu preciso de uma nova unção, de um novo visitar de Deus, de um novo mover de Deus para mim. Então, o desafio está em buscar o manancial e não se acomodar com a cisterna. Naquela época, o povo não tinha água encanada, então eles tinham que ir na fonte buscar água. E aí eles começaram a cavar cisternas e se acomodaram com aquela água da chuva. Então, muitas vezes a gente se acomoda, Deus não fala mais conosco, nós não temos mais prazer na palavra, nós perdemos a alegria de servir ao Senhor, tudo isso porque nós deixamos a nossa vida devocional de lado. Ficamos tristes, não queremos mais ir na igreja, achamos que a igreja está tudo cinza, que não tem mais graça, que aquela não é minha igreja mais não. E o problema não está na igreja. Muitas vezes o problema está em nós. Então nós precisamos entender que só indo na fonte, só indo no manancial, é que essa renovação chega até nós. E aquilo que é cinza torna a ter cor. É buscando ao Senhor todos os dias. Então nós não podemos nos contentar com a visitação que Deus fez a nós no passado. Ah, quando eu me converti era tão bom. Não. Deus quer hoje. Qual foi a sua experiência hoje quando você orou? Você já orou hoje? Qual foi a sua experiência hoje? E a de ontem, qual foi? E a de amanhã será outra. Mas todos os dias eu preciso buscar o Senhor. Isso move o coração de Deus. Davi buscava o Senhor para tudo, meu irmão. Para tudo. Eu fico impressionada com Davi. Desde uma coisa seríssima, como a morte do filho de Batseba, que ele passou ali a noite orando, ficou em jejum orando, até que Deus respondeu não para ele, mas ele ficou. Até uma coisa mais simples possível, ele orava. Porque ele ia ao manancial, ele tinha o compromisso de ir ao manancial, e a oração virou um deleite. A Bíblia diz que ele declara assim: Senhor, quando acordo, ainda estou contigo. Ele diz: Senhor, como eu desejo a tua presença. Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele estava no último nível da vida devocional, o deleite, o desejo de buscar ao Senhor. Para chegar na fase 3, nós temos que passar pela fase 1 e pela fase 2. Você está preparado? Você quer isso? Você ama o Senhor o suficiente para desejar isso? Então ponha em prática
a sua vida diária de oração. Amém, querido? Deus deseja que nós coloquemos em prática a nossa vida de oração. Amém? Você acredita nisso? Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é isso mesmo. E eu queria dizer para você, o desafio de ir na fonte e não na cisterna. Tem ainda um segundo desafio. Dedicar tempo ao Senhor. Esse é um grande desafio para você. Aqui você que está me ouvindo, você deve trabalhar, né? Todo mundo aqui trabalha, ou fora ou em casa. Isso é fato. Ninguém está sem fazer nada, né? Todo mundo trabalha. Nós temos o nosso tempo bem tumultuado. A gente trabalha, alguns estudam, alguns trabalham e estudam. Alguns trabalham fora, em casa e ainda estudam. São guerreiros de Deus. Mas escute isso. Nada é mais importante do que a sua vida de oração. A sua vida devocional. Separe um momento da sua vida devocional. Ah, irmã, não consigo, porque eu saio do trabalho, porque eu vou para a faculdade, porque eu volto para casa. Agora tá tendo aula online, né? Ah, mas eu não tenho tempo, porque não sei o quê. Aí chega o meu marido. Você tem sim. Separe um momento. Separe. Peça ao Senhor força. Muitas vezes, irmãos, a vida devocional, você vai ter que passar umas horinhas de sono para você conseguir fazer a sua vida devocional. Esperar todos dormirem para você ir orar. Ou acordar antes de ir da casa, para que você consiga orar antes que comece aquela confusão, aquele monte de gente falando. E agora, como nós estamos no isolamento, a casa fica cheia, né? Tá todo mundo em casa, trabalhando nas coisas de casa ou trabalhando home office, mas tá todo mundo envolvido. E aquilo tira a sua atenção. Então você precisa separar um momento para o Senhor. Um momento para Deus. Veja o que está em Lucas 10. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Eu já estou quase acabando. Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Escute isso. Eu acho esse texto lindo. E eu quero estudar ele com você. Diga assim comigo. Uma coisa eu quero. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Uma coisa eu quero. Jesus, ele diz isso querendo mostrar uma prioridade. Existe uma prioridade. Tudo é importante, mas existe a prioridade. Sabe o que significa prioridade? O mais importante do que já é importante. Então tudo está importante naquele meu dia. A lista de coisas que eu tenho para fazer, tudo é importante. Mas existe a prioridade. É a primeira coisa mais importante de todas as que são. Então tem a primeira. Vamos ver isso. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, escute isso. Olha o que ele disse. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja, Jesus não desmereceu o fato dela estar trabalhando. E como eu disse aqui, há uma lista de importâncias. O que ele está dizendo é que na lista de importâncias há algo que é mais importante. A vida devocional. Maria se colocou aos pés do Senhor. Isso me faz lembrar o salmista quando ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele está falando da presença de Deus. Então existe uma coisa que é mais importante do que todas as coisas importantes que eu e você temos para fazer no dia de hoje, no dia de amanhã. E essa coisa é a sua vida devocional. E quando você entende isso, e quando você dá prioridade a isso, meu querido, Deus virá até você como a chuva serôdia, de uma forma extraordinária. E Ele se revelará. E Ele transformará você. E a sua vida devocional fará sentido. E você terá uma outra visão da oração. E isso só vai acontecer se nós insistirmos orando. Todos os dias. Todos os dias. Está preparado, querido? Pergunta para a pessoa que está aí do teu lado. Você está preparado para orar todo dia?
Glória a Deus. Precisamos orar todos os dias. Olha outro texto aqui excepcional que eu quero terminar, mostrando para você como eu e você temos que dar prioridade à nossa vida devocional. Eclesiastes. Aqui é o sábio escrevendo aqui, né? Eclesiastes, veja, o homem mais sábio falou sobre isso, sobre prioridades. Eclesiastes 10:10. Prioridades. Eclesiastes 10:10. Olha o que ele fala aqui, ó. Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Ele está dizendo o seguinte, ó, se o ferro não tiver afiado, você vai ter que fazer uma força enorme para ter resultado. E o teu corte não será preciso. O ferro que tá cego, a faca cega, a tesoura cega, já viu? Você tenta cortar um tecido com uma tesoura cega. O negócio faz assim, né? Fica cheio de onda. Mas se a tua tesoura estiver amolada, você corta quase sem fazer força. Porque o corte está preciso, o corte está amolado, está afiado. E é isso que o sábio está dizendo aqui. O sábio está dizendo que se eu amolar o ferro, eu quase não preciso botar força para fazer. Eu vou ter que botar força se ele não estiver amolado. E o que significa isso? Significa que é a qualidade do corte que vai determinar o resultado que eu terei. Então, ou seja, se eu dedicar o meu tempo àquilo que é prioridade, todo o meu trabalho terá um resultado mais eficaz. Se eu consagrar o meu tempo ao Senhor e dedicar a minha vida devocional momentos todo dia de compromisso com o Senhor, todo o trabalho e toda a minha lista de importâncias que eu tenho para aquele dia, tudo aquilo eu vou conseguir resolver de forma eficaz. Você crê nisso? Eu creio que quando eu dou prioridade ao Senhor, Ele cuida de tudo. Isso é uma experiência pessoal que eu já tive na minha vida, de eu cuidar, de eu buscar o Senhor, de eu rasgar meu coração diante de Deus e Deus preparar todo o meu cenário que estava aqui por trás de mim. Ó. Quando eu virei, que eu me dei conta, Deus já tinha preparado tudo. Você crê nisso? Deus faz isso. Mas nós precisamos dar a prioridade ao que tem prioridade. Que a nossa prioridade seja a nossa vida devocional. Nunca esqueça disso. Deus espera você naquele lugar da oração. É o lugar secreto. É o lugar onde Deus aguarda você. É um lugar onde você vai conhecer mais do Senhor. Onde Deus quer revelar mais dele. Conhecê-lo mais. Chegar mais perto. Tem um louvor da Laura Sogueles que diz: Senhor, leva-me para mais perto. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Porque eu quero te conhecer mais. Você precisa orar assim, meu amor, meu amado, pedindo ao Senhor que eleve você a esse sentimento e a esse desejo de buscar o Senhor todos os dias. Escute isso, por mais moderno que esteja o mundo, por mais antenada que esteja a igreja, por mais tecnológica que esteja a igreja moderna. Se eu e você não orarmos, nada disso faz sentido, nada disso tem vida. Mas só há graça, alegria, regozijo e vida quando eu e você dedicamos a nossa vida devocional ao Senhor. Sua vida terá outro sentido. Você terá outro prazer de buscar o Senhor. E não se limitará a buscar a Deus num culto de domingo. Isso é muito pouco. Você está perdendo a oportunidade de buscar ao Senhor e de conhecê-lo. E à medida que a gente dedica a Deus o nosso tempo, isso faz com que o coração de Deus se revele a nós. E a cada dia que passar, todas as vezes que você sair da presença do Rei, você estará mais um pouquinho transformado. E mais um pouquinho, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. É isso que a Bíblia promete. Amém? Então eu convido você a estabelecer um propósito com Deus de oração diária. É um grande desafio, eu sei. Mas é possível. Deus não faria possível para uns e impossível para outros, porque ele seria injusto. Deus tornou possível para todos nós. Agora, parte da nossa vontade, querer colocar em prática. E eu pergunto a você, você quer? Amém? Glória a Deus? Então você fará. Para a glória de Deus, com a ajuda do Espírito Santo sempre, porque sozinho nós não podemos. Então eu declaro sobre ti
o poder do Espírito Santo para que você consiga orar todos os dias, buscar o Senhor, vencer o desânimo. E aí você vai ver que aquilo que está esbranquiçado ou acinzentado vai ter cor. E você terá uma nova alegria de buscar o Senhor e de dedicar a sua vida a Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos fortaleça para estarmos na presença dEle. Eu te abençoo com renovação espiritual, com a alegria do Senhor. Escute isso, não fica aí paradinho nem triste. Levante-se, repreenda a tristeza, levante-se, alegre-se no Senhor. Ele tem te sustentado. Vá buscar ao Senhor, ore ao Senhor. Esteja junto à presença dEle e saiba que Deus tem muito mais para você do que você imagina. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.